as ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente nesta noite. E desde já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar aqui ministrando e falando do amor do Senhor. Aquele que nos guarda, que nos protege, aquele que nos fortalece, aquele que nos fez proporcionar essa manhã. Queremos dar honra e a glória para o Senhor. E nesta noite eu estou aqui como mensageiro do Senhor. E eu peço a tua atenção para essa mensagem. E eu quero agradecer a Deus por a vida de cada um nessa noite. Você que está caminhando na calçada, você que está no ponto de ônibus, você até mesmo que está na varanda da tua casa, na janela da tua casa, Deus te abençoe. E você que está aí do outro lado dessa tela nos vendo pela internet, Deus abençoe também. E eu tenho uma palavra para o seu coração e para o meu coração no dia de hoje, nesse dia qual o Senhor preparou para mim e para você. Porque se eu e você estamos de pé, é porque o Senhor tem guardado, nos protegido e nos dado mais uma oportunidade. Louvado seja o Senhor. Deus abençoa a equipe dessa rádio também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de deixar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Em João capítulo 14, louvado seja Deus, que diz assim: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos mencionar que o apóstolo João, ele escreve então capítulo 14, versículo 1, e diz para mim e para você, não turbar os nossos corações, não ficarmos aflitos com as coisas dessa terra, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi preparar moradia para mim e para você. Não devemos se apegar às coisas terrenas, porque o Senhor, Ele nos convidou para morar junto com Ele. Louvado seja o Senhor. Mas para você entender essa mensagem, eu preciso ir primeiro no capítulo 1 de João. A Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia vai dizer agora que Jesus ele se encarna. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vem nos ensinando. A Bíblia vai dizer que João Batista agora começa a mencionar e dar testemunho desse homem chamado Jesus Cristo, que esse viria para tirar o pecado da terra, para aniquilar o meu e o seu pecado da face da terra, destruir, aniquilar a potestade maligna. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que João Batista veio agora pregando o Evangelho de Cristo e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não sabemos a hora que o nosso Senhor irá voltar, mas devemos sempre estar preparados. Não sabemos quando nós iremos ser roubados, mas devemos sempre estar atentos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o ladrão vem roubar, ele não avisa. Vai ser da mesma maneira que quando Jesus vier, ele não vai avisar. Mas ele deixou para mim e para você um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia vai dizer
que João Batista agora dá testemunho de Cristo. E ele viria nos salvar. A luz viria ao mundo, a luz verdadeira. Não é essa luz a qual você acende na tua casa. Uma luz celestial, a qual se manifesta na vida de Cristo e que irá se manifestar na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus e Maria vão a um casamento. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2 de João, Jesus realiza o primeiro milagre, transforma a água em vinho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que neste casamento havia uma grande felicidade, mas infelizmente o vinho tinha acabado e o povo se encontrava triste. Mas eu quero te dizer uma coisa, é quando tudo está dando errado na tua vida, é quando tudo parece que não vai ter mais jeito, Jesus chega e coloca tudo no lugar, porque operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus verdadeiro, a qual jamais vai abandonar uma família que precisa de um milagre. O nosso Senhor, Ele é fiel. Ele sempre vai ser fiel na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, de João, Jesus exclui um homem chamado Nicodemos, o mestre da lei, a qual precisava ter um encontro com o mestre. A Bíblia vai dizer que Jesus agora exclui Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote do Sinédrio, um dos príncipes do Sinédrio. Nicodemos era conhecedor da palavra, mas a Bíblia vai dizer que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O que eu entendo com isso? Nós precisamos nascer todos os dias, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer agora que no capítulo 4 de João, Jesus encontra uma mulher samaritana. Ela ia buscar água neste poço todos os dias. A Bíblia diz que Jesus estava sentado neste poço, cansado, fadigado. Jesus também era um ser humano. Jesus também sentia fome, sentia sede. A Bíblia vai nos relatar agora que essa mulher encontra Jesus na beira deste poço. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus começa a evangelizar essa mulher, começa a dar água verdadeira para essa mulher. A água verdadeira que eu e você precisamos ter chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos alimenta e que nos coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 5, Jesus encontra um homem no tanque de Betesda que precisava de um milagre há 38 anos. Um homem que não sabia o que era andar, um homem que não sabia o que era correr, um homem que não sabia o que era poder ficar de pé. A Bíblia diz que esse homem esperava o mover da água para que pudesse entrar essa água. A Bíblia vai dizer que Jesus agora entra no tanque de Betesda, louvado seja o nome do Senhor, que significa casa de misericórdia. Jesus se depara com esse homem e Jesus agora chega diante dele e fala: quer ficar sã? A Bíblia vai dizer que o paralítico fala com Jesus: mas Senhor, não tem ninguém que me coloque na água. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer agora que Jesus disse para esse paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Não sei quanto tempo você está passando por essa prova. Não sei por quanto tempo você está passando por essa dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo hoje. Talvez seja no casamento, talvez seja com os filhos, talvez seja financeiro, talvez seja sentimental, talvez seja na alma, talvez seja espiritual. Eu não sei qual é a área, eu não sei quanto tempo você está preso, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele vai chegar até você e vai entregar o teu milagre em tuas mãos, mas basta você crer, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes, diante da dificuldade, sabemos que acabamos sofrendo tanto que desprezamos até mesmo Deus. Colocamos Deus tão pequenininho que a dificuldade cresce na nossa vida. Mas eu te convido nessa noite, através dessa mensagem. Eu não tenho poder, mas a palavra de Deus tem poder.
Maior do que o mensageiro é a mensagem que eu estou trazendo aqui nessa noite. Louvado seja Deus. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Não se desespere diante da dificuldade. Não turbe os vossos corações. Acredita em Deus. Porque se o Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele não fica devendo para ninguém. Se Ele prometeu para você, Ele irá cumprir. Mas esse tempo a qual você está passando, fique tranquilo, o Senhor jamais vai te abandonar. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13, o Senhor, Ele nos fez uma promessa no versículo de número 5, eu jamais te abandonarei e jamais te desampararei. O Senhor não fica alegre com o meu e o teu sofrimento. Louvado seja o Senhor. Mas no momento certo, o Senhor irá agir na tua vida. Basta você crer, basta você acreditar, basta você confiar no Senhor, entregar os teus problemas na mão de Deus, que no mais Ele fará. A Bíblia vai dizer que Jesus agora realiza esse milagre na vida desse paralítico. E esse paralítico, creio eu, que sai alegre, cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Acredita, assim como o Senhor fez milagres na vida daqueles homens, assim como o Senhor também fez milagres nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia e falamos, nós só vimos milagres na vida desses homens. Não, você é um milagre, eu sou um milagre. Se eu estou de pé, se você está de pé, você é um milagre de Deus. O Senhor nos devolveu a noção nessa manhã. O Senhor nos devolveu a consciência nesta manhã. Se você acordou, abriu os teus olhos, é porque o Senhor te sustentou. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 6 de João, Jesus faz uma multiplicação de pães para milhares de pessoas. Olha o nosso Deus, como Ele é poderoso. Basta nós acreditarmos, exercer a nossa fé. Nós precisamos exercer a fé a qual o Senhor nos deu. A fé não vem do homem, a fé vem de Deus. E se você exercer a tua fé, você irá ver o milagre de Deus na sua vida. Você vai ver o mar se abrindo. Você vai ver o que o Senhor irá realizar na sua vida, na vida dos teus filhos, na sua vida financeira, sentimental. Mas o mais importante é a nossa salvação. Talvez você esteja esperando uma data comemorativa nesse ano. Talvez você esteja esperando o casamento, talvez você esteja esperando uma promoção no seu trabalho. Mas eu quero te dizer uma coisa, espere no Senhor, espere a salvação, espere atentamente para a volta do Senhor, porque Ele nos prometeu vida e vida com abundância, vida eterna, a qual essa terra não pode nos oferecer. Estamos vivendo de passagem aqui. Nós não somos moradores dessa terra. Estamos de passagem. Nós aqui estamos sendo provados para ser aprovados por Deus e ter o direito de entrar na mansão celestial, a qual o Senhor está preparando para mim e para você. Jesus Cristo, em tua morte, Ele não olhou para o meu e o seu defeito. Ele mesmo assim deu a sua vida por mim e por você. Por todos os nossos defeitos, Ele ainda nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus a qual nós servimos. E esse é o Deus a qual você serve. E esse é o Deus a qual você deve servir. Você talvez que está desviado do caminho do Senhor. Você talvez que está afastado da presença de Deus. Eu não sei qual é o motivo que te afastou de Deus. Mas eu quero te convidar. Volta para o Senhor, porque o Senhor está com saudade de você, saudade com a comunhão, saudade com a intimidade. O Senhor, Ele quer ter você novamente, mas não depende somente de Deus, depende de você, ouvintes da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 8 de João, Jesus agora encontra uma mulher que é levada até ele, louvado seja o nome do Senhor, que é pego em ato de adultério. Jesus não condena aquela mulher. Nós erramos, nós falhamos, nós não somos perfeitos. Perfeito é Cristo, aquele que nos chamou. Mas através dele, nós iremos alcançar a perfeição. O varão alcançando a perfeição. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus não julgou aquela mulher. Quem sou eu para julgar as pessoas?
Quem somos nós para julgar uns aos outros? Quem somos nós? Não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito. E Jesus, diante daquela situação, não julgou aquela mulher. Jesus disse: aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai nos relatar que os acusadores daquela mulher, não tinha nenhum mais, porque todos estavam errados e queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus revelou o oculto e o escondido e disse: olha, aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o nosso Jesus. Mesmo cheio de falhas, mesmo nós cheio de erros, Jesus continua nos amando. Jesus, ele está disposto a nos perdoar. Talvez você está na beira de um bar, talvez você esteja aí na calçada conversando com seus amigos. Jesus está te convidando. Com todas as nossas falhas, ele ainda continua nos amando e está disposto a nos perdoar. Ele escreveu na epístola de João: filhinho, não pequeis, mas se pecar, porventura, lembra-se que tem um advogado ao teu favor. Jesus disse para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, é para lembrar que temos um advogado ao favor. Não se desesperar, não ficar querendo se matar, não. Jesus Cristo, ele é justo e verdadeiro. E ele disse para nós lembrarmos que ele é justo e verdadeiro e ele perdoa os nossos pecados. Então, nesta noite, eu estou te convidando através dessa mensagem que está penetrando na divisão da alma do teu espírito, da junta e da medula. Ela é apta para discernir pensamentos, intenções e corações. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai e penetra, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos mencionar que essa mulher agora olha e não vê os teus acusadores. E Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Então Jesus não quer que nós vivemos uma vida pecaminosa, mas sim uma vida de santidade com Ele. E Jesus está dizendo para mim e para você que Ele está disposto a nos santificar cada dia, cada manhã, cada instante e cada hora. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 9 de João, Jesus agora cura um cego de nascença. Esse é o nosso Jesus Cristo. Faz milagre. Ele cumpriu com a tua palavra. Ele não só falou, mas ele praticou. Como Isaías mencionou, ele veria e sararia, curaria e levaria toda a enfermidade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele veio para os enfermos, os necessitados. Jesus, ele veio cumprir aquilo que foi mencionado pelos profetas lá há muito tempo atrás. Então Jesus, ele fala e cumpre com a tua palavra. Que hoje nós possamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Porque não adianta eu só estar aqui pregando e se eu não praticar. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Só assim nós iremos poder ganhar várias almas para o Senhor. Porque o que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós também precisamos dar testemunho do Evangelho. Devemos viver a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus, ele praticou. Ele curou os enfermos. Assim como ele curou esse cego de nascença. A qual não poderia contemplar essa luz, a qual eu e você contemplamos. A qual não poderia contemplar essa manhã, a qual eu e você contemplamos. Então Jesus, ele proporcionou essa maravilhosa, extraordinário milagre na vida desse jovem. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 10 de João, Jesus diz dessa maneira: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Louvado seja o Senhor. E o Jesus, ele demonstrou lá na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Quem segurou Jesus naquela cruz foi nós, porque ele nos amou de tal maneira que se entregou. Louvado seja Deus. Só podemos ser ovelha de Cristo se ouvirmos a voz do nosso pastor. Louvado seja o Senhor. Ovelha que está com o ouvido inflamado não conhece a voz do pastor. E nesta noite eu te convido para o Senhor curar a tua audição e você ouvir a maravilhosa, a extraordinária palavra de Deus
que vai mudar a tua vida. Porque quem conhece Jesus jamais vai ser a mesma pessoa. Quem vê a glória de Deus jamais vai ser a mesma pessoa. Quando eu falo isso, eu dou base bíblica. A Bíblia diz que Saulo ia para Damasco e no meio do caminho Jesus o encontrou. Então Saulo, a partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Eu e você, quando aceitamos Jesus, nunca mais somos a mesma pessoa. Há uma mudança dentro de nós. Mudança de caráter. Mudança, aleluia, em pensamentos. Louvado seja Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, há uma mudança de caráter na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 11, Jesus agora cura, louvado seja Deus, um homem chamado Lázaro que estava morto. A Bíblia vai nos mencionar que Jesus agora realiza um milagre extraordinário em uma cidade, em uma aldeia, em Betânia. A Bíblia diz que Jesus chega diante de Betânia e a tua irmã recebe e leva Jesus até o túmulo de Lázaro. E Jesus diz desta maneira, louvado seja Deus, tirai a pedra. Hoje é dia de você tirar a pedra. Qual é a pedra que te impede de você chegar a Jesus Cristo? Qual é a pedra que impede de você ter uma comunhão com Deus? Qual é a pedra que impede você de entrar na oração com o Senhor? Qual é a pedra que está impedindo Deus de operar na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na sua vida espiritual? Qual é essa pedra? Deus está te convidando. Tire a pedra que eu quero fazer o milagre. Tire a pedra que eu quero mudar a situação. Tire a pedra que eu quero resolver os teus problemas. A Bíblia diz, vinde a mim cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar a tua alma. Se você tomar um remédio, esse remédio não vai aliviar a tua alma. Mas o Espírito de Deus vai aliviar a tua alma. Porque o salmista diz, refrigera a minha alma, Senhor. Somente o Senhor pode refrigerar a minha e a sua alma. E Jesus disse, tirai a pedra. E o milagre era com ele. Tem coisa que nós podemos fazer. Tem coisas que é para Deus fazer, que possamos entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. O impossível é para Deus e o possível é para nós. Tem coisa que nós podemos fazer, assim como Jesus disse, tira a pedra. Tira a pedra que está impedindo a sua caminhada com Cristo. Tira a pedra que está atrapalhando você, na tua família. Não sei qual área que é, mas eu te convido, tire a pedra, que você vai ver a glória de Deus entrando na tua vida, entrando em todas as áreas a qual você tem dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo número 12, Maria dá o melhor para Jesus. Ela unge os pés de Jesus com unguento, com um aroma suave, cheiroso. Ela pegou o melhor que ela tinha e lavou os pés de Jesus. E com teus cabelos, louvado seja o nome do Senhor, ficou alisando o pé do Mestre. Eu te convido nessa noite, dá o melhor para Deus. Qual é o melhor que você pode oferecer para o Senhor? Deus, ele não quer o seu carro. Deus, ele não quer a sua casa. Deus, ele não quer a tua empresa. Deus, ele não quer, louvado seja o nome do Senhor, essas coisas terrenas, as coisas terrenas. Deus está querendo a nossa adoração. Aquilo que foi perdido no jardim do Éden, mas foi devolvido através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi dado para mim a nossa intimidade com Deus. Deus, ele quer a nossa adoração. Deus, ele quer a nossa intimidade com ele novamente. Deus, ele quer que nós confiamos nele novamente. Louvado seja Deus. Deus, ele quer isso de nós. É o que nós podemos oferecer para o Senhor. Porque ele é Espírito. E a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo número 13, Jesus agora vai lavar os pés dos discípulos depois da ceia. Jesus tira o seu manto e começa a lavar os pés dos discípulos, enche a bacia de água e começa a limpar os pés de discípulos. E Jesus disse dessa maneira para os seus discípulos, olha, nem todos entre vós estão limpos. Falando de Judas Iscariotes, porque Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai mencionar, louvado seja Deus, aleluia,
Falar de Deus é muito bom, irmãos. Falar de Deus é maravilhoso. Há uma alegria no nosso coração. A Bíblia vai dizer que Pedro diz dessa maneira: mestre, não lava somente os meus pés, Senhor. Não permitirei que o Senhor não lave meus pés. Mas Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não irás ter parte comigo. A Bíblia vai mencionar que Pedro diz agora: mestre, não lava somente meus pés, mas lava também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus diz: basta que os pés estejam limpos, para todo o corpo estar limpo. Porque os pés significa santificação, santidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer agora no capítulo 14, o tema e o texto-chave dessa mensagem: não turbe o vosso coração. Jesus estava falando para os discípulos que iria partir para o outro mundo, a qual os discípulos não poderiam ir. Mas Jesus disse que iria preparar moradia para eles e para mim e para você. É essa moradia que Deus quer preparar para mim e para você. Então não perca tempo mais com as coisas dessa terra. Não perca tempo mais com as coisas deste mundo. Porque a minha moradia está nas mansões celestial, a qual o Senhor tem preparado. Iremos orar. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer por essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa a vida dessas pessoas que ouviram a Tua mensagem, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Que possa penetrar essa palavra como flecha, Senhor, e arder no coração deste homem e desta mulher. E aonde ela estiver, Senhor, ela seja impactada com o poder que há na Tua palavra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados, e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.